Pessoal, boa noite, bem-vindos. A PVK chega ao mercado varejista para provocar o potencial do seu negócio, sobretudo da sua equipe de vendas, tornando-a muito mais competente a persuadir com estratégia e precisão. Selena Frois, com 30 anos de experiência na área de recursos humanos em empresas do segmento de telecomunicações e varejo, eleita como um dos RHs mais admirados da região Sudeste por 2 anos consecutivos. Sólida experiência em gestão de pessoas, alavancando performance, tendo propósito como drive central. Especialista em elaboração e implementação de programas de desenvolvimento de lideranças, bem como na qualificação de equipes profissionais, de times de vendas e atendimento. Vivência significativa em mudanças organizacionais, culturais em jornada de transformação digital. Atuação com foco no empoderamento das lideranças, nas lateralidades entre pares e na ampliação de consciência dos colaboradores em geral. Ao longo da carreira, desenvolveu, implementou, gerenciou projetos e programas robustos em escala nacional, contribuindo diretamente para as empresas em que trabalhou. Bem-vinda, Selena. Prazer tê-la aqui conosco. Obrigada, Garrido. Nossa, acabou discorrendo bastante, né, sobre o meu perfil, sobre a minha experiência. Muito obrigada. Está comigo a bola agora? É contigo. Tá comigo? Então, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, muito feliz mesmo de estar aqui. Agradeço imensamente aí ao Garrido pelo convite. Primeiro, pelo convite de ser parceira da Provoc Educação Corporativa, Ele já está nessa estrada aí de consultoria há bastante tempo, então eu me sinto muito honrada e muito confiante, dessa parceria com você, Garrido, tá? E também para que agora a gente pudesse conversar um pouquinho, sobre o que esperar do RH para 2021. Mas isso aqui é muito mais um bate-papo. Sei que a gente não vai poder interagir muito durante a minha fala, mas a minha vontade é que fosse muito mais um bate-papo, onde a gente pudesse conversar, trocar ideias e, enfim, e responder a pergunta de vocês. Mas me programei para estar aqui durante aí mais ou menos uns 40 minutos, falando um pouco sobre o que esperar do RH para 2021, tá? Antes de começar a falar disso, eu gostaria de falar um pouquinho mais de mim, além do que o Garrido trouxe, de reforçar aí o que ele disse. Sou psicóloga executiva, consultora, facilitadora em desenvolvimento de pessoas, mais de 30 anos de aprendizado, de troca, de experiência. Me formei em psicologia, alguns anos atrás, atuei na clínica por 3 anos e depois o bichinho do mundo corporativo me picou e eu não saí mais do mundo corporativo, Deixei a clínica e fui trabalhar em empresas, Trabalhei em 3 grandes empresas durante a minha vida profissional. Trabalhei na Celite, que é uma indústria de louça sanitária, trabalhei na Coca-Cola, que é uma grande empresa que todos vocês conhecem, do segmento de entretenimento e de varejo forte, e trabalhei os últimos 20 anos, 22 anos quase, na TIM, que é uma grande empresa, uma das grandes empresas de telefonia celular aqui no Brasil. Desembarquei da TIM recentemente, este ano, e retornei a essa atividade de consultoria, de facilitação em desenvolvimento de pessoas, que é algo que eu tenho na minha vocação muito forte, gosto muito, me sinto bastante instigada a fazer esse trabalho, tá? Então, reinicio essa jornada, que já fiz há algum tempo atrás, já há algum tempo, me sinto assim, muito aberta e instigada a continuar aprendendo, e como eu já disse, é uma honra estar aqui com vocês, tá? Vamos lá, então, ao nosso assunto, o que esperar do RH em 2021. Não tem como a gente falar de 2021, pessoal, sem falar de 2020, 2020 foi quando tudo mudou de um jeito assim jamais visto, A Covid-19 chegou e entrou nas nossas vidas de uma forma assim avassaladora em 2020. O mundo parecia que estava entrando em colapso, O mundo parecia que estava em erupção.
Nossa vida se embolou toda, se confundiu toda, e nas empresas, da mesma forma. Começou lá pela Ásia, pela China, ainda no final de 2019, todo esse contexto de pandemia, né, e de desafios enormes com relação a esse vírus. Depois isso acabou se alastrando para a Europa e de país em país, né, na região ali da Europa, ia caindo, né, ia se alastrando de uma forma avassaladora, né, parecendo um jogo de dominó, né, que vai caindo peça a peça, né, e países que são considerados, né, maiores economias do mundo, se viram num colapso social, convivendo de uma forma extremamente complicada com essa doença. E depois isso acabou chegando também, né, nas Américas, chegou primeiro lá na América do Norte, depois veio para a América Latina, e aqui no Brasil, 4 meses depois que tudo isso começou, a Covid chegou, e nós, que já estávamos daqui assistindo o que estava acontecendo lá fora, infelizmente não nos movimentamos de forma a reduzir o impacto aqui no Brasil. E ela acabou chegando aqui da mesma forma que chegou nos países anteriores, né? De uma forma avassaladora, como se fosse mesmo uma lava de vulcão, né? Que chega e sai destruindo uma série de coisas, seja na nossa vida, na nossa sociedade, nas empresas do Brasil, né? E aí o mundo parou e teve que começar a se reorganizar dentro deste novo contexto, dessa nova situação que estava posta. Então, o primeiro ponto é, para as pessoas, como ficou? Né? O que aconteceu na vida das pessoas? Então, primeiro, é importante reforçar que foi um momento de ruptura e de mudanças aceleradas. Opa, Selena, mas isso já vinha acontecendo, ruptura e mudanças aceleradas já vinha acontecendo, mas não da forma como aconteceu durante o processo de pandemia. Né? Nós tivemos aqui no Brasil, exatamente a partir de março de 2020, uma situação extremamente complexa, onde todo o Brasil praticamente entrou instantaneamente em home office. A gente fala de home office, mas na realidade não era um home office. Um home office normal, né? As pessoas têm a oportunidade de trabalhar de casa, no home office normal, sair para almoçar com um amigo, sair para jantar com um colega, né? Participar de alguma festividade, de alguma comemoração, ir à academia, né? Ir ao cinema, fazer atividades de socialização com a família, com os amigos, praticar uma ginástica, e nós não podíamos fazer isso. Então, não era um home office, na realidade, era um confinamento, porque nós não podíamos sair de casa. Nós não podíamos ter o convívio social que é tão importante para nós, seres humanos, né? Então, isso foi algo extremamente complexo para que nós, como pessoas e com as nossas famílias, pudéssemos lidar com isso. De repente, a gente se viu dentro de casa, a família inteira, filhos que não podiam estar na escola tiveram que ficar em casa com os pais juntos em casa. Então, uma confusão realmente assim muito grande, que em algumas situações muito difíceis de serem gerenciadas, né, pelas pessoas de uma forma geral. Isso não só aqui, né? Lá fora também aconteceram isso. Em muitas situações, quando a família tem uma vida um pouco mais equilibrada, mais harmoniosa, foi muito fácil, né, se ambientar a esse novo contexto. Mas situações em que as famílias tinham uma vida em conjunto mais complicada, mais desarmoniosa, né, com alguns problemas, e, evidentemente, agravaram esses problemas e acabaram tendo, inclusive, questões relacionadas a violências, a maiores desavenças dentro da família, certo? Então, assim, conviver com essa situação de confinamento foi algo extremamente desalentador para nós como seres humanos, né? Nós somos seres sociais, nós precisamos do convívio, seja com colegas, seja nas horas de lazer, seja no convívio com a nossa família. Então, de fato, foi bastante complexo para as pessoas. Muitos negócios quebraram, né? Porque na medida em que o comércio estava tudo fechado, os escritórios fechados, como que a produção seguiria?
minimamente precisava se garantir uma receita. Algumas pessoas nem tinham fluxo de caixa, nem tinham reserva financeira para isso. Então, muitos negócios quebraram. Então, muitas famílias acabaram ficando, né, também destroçadas e perdidas do ponto de vista financeiro. Muitos perderam emprego. Né? Algumas empresas, infelizmente, tiveram que desligar, tiveram que fechar as portas, tiveram que demitir pessoas. Muitas pessoas tiveram seus sonhos destruídos, né? Ou postergados, casamentos que iriam acontecer, viagens que iam ser feitas, mudanças que iam acontecer na vida das pessoas, né? Compras que iam ser feitas, tudo deixou de ser feito, tudo teve que ser adiado, postergado, né? Criando assim um caos muito grande na nossa vida. Então, foi um ano, 2020, que acabou se alastrando um pouquinho para o primeiro trimestre de 2021, de muita dor, né? De muitas dores, de vidas perdidas, de vidas desperdiçadas. Né? Quantas pessoas, né, nós perdemos de amigos, de familiares? A gente pensar nos números, quase 600 mil pessoas, né, aqui no Brasil infectadas, né, e é uma situação realmente extremamente complexa. Mas, por um outro lado, também foi um ano de profunda transformação e de grandes aprendizados, tanto para a gente, como indivíduo, como cidadãos que somos, também para empresas, como profissionais que nós somos. E nós tivemos que aprender, reaprender, desaprender. Então, assim, não tem como a gente entrar em 2021 sem esse transbordo de todas essas questões que nos afligiram, que nos impactaram de forma assim, muito forte em 2020. Né? E é pensando nisso que a gente tem que pensar no que fazer daqui para frente, com 2021, com 2022, que já está se avizinhando aí, né? Que já está chegando. No corre-corre também de 2020, pessoal, a gente olhando para as empresas, a gente vê que as empresas tiveram que ampliar ou implementar canais de vendas online. Em um determinado momento, todo o Brasil ficou praticamente fechado. Eu me lembro, né, lá no início de 2020, no meio já do segundo trimestre, que a gente estava, as lojas, o comércio, de uma forma geral, estava todo fechado. Né? Então, as empresas tiveram que fazer um movimento para ampliar ou para implementar canais de vendas online. 40% das empresas migraram para canais de vendas online. E desses 40%, 67% aumentaram suas vendas. Essa pesquisa foi feita pela Deloitte em novembro do ano passado, né? Eu cito essa pesquisa aqui, porque é interessante ver que naquele momento tenso, difícil, houve sim, né, um incremento de vendas. As pessoas estavam em casa e faziam compras pela internet, começava esse movimento muito mais forte. Né? De uma forma geral, as empresas também adotaram o trabalho remoto. 85% das empresas migraram para o trabalho remoto. Na medida em que a gente começou a voltar a flexibilizar no final do ano passado, nesse ano também, muitas empresas já começaram a pensar em adotar a partir de agora e já estão adotando um modelo de trabalho híbrido, onde em alguns momentos a pessoa vai estar trabalhando de casa e em outros momentos a pessoa vai estar trabalhando no escritório. Então, algumas empresas já estão fazendo estudos, já estão fazendo pesquisa, já estão fazendo um mapeamento, um diagnóstico para definir qual vai ser o seu melhor modelo. Então, isso é algo que já está acontecendo em 2021. Não necessariamente vai ficar 100% das pessoas em trabalho remoto, em home office. Né? Pode ter áreas que fiquem mais em home office do que outra. Pode ter áreas que precisem de estar no escritório, que são áreas técnicas e precisam fazer algumas análises de equipamentos e etc. Então, isso vai depender muito do mapeamento, né, de cada empresa, de acordo com o seu negócio, de acordo com o seu escopo, com a sua complexidade, e de decidir qual que seria o modelo, o melhor modelo. Né? Já uma tendência e uma coisa a ser realizada em 2021. A gente viu também que acelerou muito a digitalização dos processos, das transações, das operações de uma forma geral. As empresas tiveram que focar muito nisso, né, para poder dar conta dessa vida, desse trabalho todo remoto que estava acontecendo. Investir em tecnologia e em segurança de dados também tornou-se crucial,
principalmente diante, né, da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que todos nós, todas as empresas e todos nós temos que aderir a ela e temos que atuar muito de forma aderente e em conformidade com ela, precisa ser feito. Então, houve um investimento muito grande nesses aspectos também, tá? E a gente identificou também, né, eu vivi isso na empresa que eu trabalhava e acompanhei várias outras empresas, o foco muito grande em treinar seus colaboradores, né? Treinando colaboradores, primeiro nos protocolos de saúde, né? Como conviver com a questão da Covid, quais os cuidados que nós vamos ter, quais o tipo de proteção, quais os tipos de cuidados que nós devemos ter com a gente mesmo, com a nossa família, no nosso deslocamento, na hora que chega no trabalho, na hora que sai de casa, na hora que faz a compra. Enfim, as empresas se viram na obrigação de orientar os seus colaboradores. Nas medidas trabalhistas emergenciais que foram adotadas, né, o governo lançou algumas medidas, lançou alguns decretos, e as empresas, para garantir minimamente uma receita, para ter uma redução no seu custo com o seu pessoal, no seu custo de pessoal, adotaram algumas medidas, né? De, por exemplo, de suspensão temporária do trabalho, né? De redução da jornada de trabalho, de redução de férias, tudo isso reduzindo o impacto na folha, né? Uma vez que o governo assumia algumas obrigações. Então, tudo isso teve que ser alinhado dentro da empresa com gestores, com as equipes. Evidentemente, foi um trabalho enorme aí ao longo dos meses do ano passado, treinando também novos formatos de atuação. Muitas empresas com as portas fechadas, as lojas com a porta fechada, precisava de fazer o quê? Vamos fazer uma venda para o drive-thru. Então, você precisava treinar as pessoas. Como que vai vender para o drive-thru? Drive-thru normalmente é McDonald's, é sanduíche, é qualquer outra coisa. Não, espera aí, a gente consegue vender. Né? O cliente compra online por telefone, a gente entrega lá no estacionamento do shopping. Então, teve muitas empresas fazendo isso, vocês devem ter visto, participado de alguma forma disso. E, além de tudo isso, as empresas tiveram que gerenciar os casos de Covid dentro da sua própria empresa, com a sua própria população. E o impacto, né, de todas as perdas eventuais que foram acontecendo dentro ali do seu grupo de colaboradores, de funcionários. Então, foi um ano extremamente complexo, extremamente desafiador, que nós tivemos que nos reinventar, como profissionais, como pessoas, né? Como pai, como mãe, como filhos, como profissionais também, e as empresas, obviamente, tiveram que olhar com muito carinho esse tema e colocar a agenda da pandemia, né, muito fortemente na agenda corporativa, tá? Então, assim, quando a gente olha para grandes tendências do futuro, tem várias que estão sendo elencadas aí em várias pesquisas, em vários estudos, mas eu trouxe para vocês aqui 6 que eu considerei assim relevante para esse nosso contexto, né? Quer dizer, os escritórios nunca mais serão os mesmos. Então, isso é ponto fundamental, né? À medida em que de um dia para o outro a gente se viu trabalhando em casa e percebemos que, com o passar do tempo, a produtividade aumentava, em muitos negócios a produtividade aumentou, em muitos negócios a qualidade aumentou, o nível de colaboração, de cooperação entre as pessoas, de compartilhamento também foi altíssimo. Então, caiu-se por terra um antigo paradigma que precisava trabalhar no escritório, né, para se ter o controle. Se o colaborador não está aqui, como eu tenho um controle sobre ele? Né? Então, a gente percebeu que a gente pode trabalhar e entender as pessoas como adultos, como responsáveis, com senso de responsabilidade suficiente, que não precisa de uma vigia ali do lado, né? Porque a vida seguiu e muitas empresas conseguiram resultados excepcionais, muitos colaboradores conseguiram entregas diferenciadas, né? É bem da verdade. A bem da verdade, trabalhou-se muito, de manhã, de tarde, de noite, né? Não tinha muito limite da vida on e da vida off, enfim, mas estávamos numa crise, precisávamos gerenciar essa crise, né? Daqui a pouco eu volto a falar um pouquinho disso. Mas o que acontece? Os empresários já começam a perceber os ganhos, né, de redução de despesa na medida em que adequam a um modelo híbrido de trabalho.
Será que precisa de ter o escritório daquele tamanho? Será que não pode reduzir em aluguel? Será que não pode reduzir em energia elétrica, em serviços de limpeza, de copa, de cozinha? Enfim, né? Então, fato é, os escritórios nunca mais serão os mesmos. Tá? O escritório vai existir ainda escritório, com certeza, mas não será o mesmo. E a casa passa a ser cada vez mais também um escritório, né, que precisa ser organizado com uma situação ergonômica, com uma situação adequada para absorver esse tipo de atividade. Né? A vida online permanece fortemente, seja no trabalho, seja em casa, né? Isso é fato. O avanço de startups, ele se intensifica, e aqui a gente trago startup muito na questão de startups de tecnologia, né? Então, muitas empresas novas surgindo e com oportunidade de empreendedorismo aí muito grande, né? Porque muitos problemas temos, muitos problemas tivemos, outros problemas vão surgir e cada vez mais será necessário soluções tecnológicas rápidas para adequar a esse novo contexto. Né? E muitas empresas também buscando fazer aquisições, fusões, parcerias entre si para se fortalecerem de uma forma diferenciada nesse contexto que já se faz presente aí nem pós-pandemia ainda, né, gente? Mas já se faz presente aí nesse contexto da pandemia. Também um ponto fundamental é o olhar mais cuidadoso para o mundo, né? Então, o famoso ESG, né? Environment, Social Governance, veio para ficar. Isso já existe há algum tempo, né? Há algum tempo já se fala disso, há mais de 20 anos já se fala em proteção do ambiente, em proteção do planeta, em redução de gás, de efeito estufa. Agora, mais do que nunca, isso vem sendo dito. Essa semana passada saiu um novo relatório que mostra dados alarmantes, então, cada vez mais as empresas elas são obrigadas a se inserir nesse contexto, de olhar para o meio ambiente e ver como que o seu produto, o seu serviço pode estar contribuindo para esse estado caótico, né? E o que ela precisa fazer para que isso não aconteça. Então, ela precisa cada vez mais estar aderente a práticas e políticas relacionadas ao meio ambiente, à sociedade de uma forma geral, reforçando a questão da diversidade e da inclusão, né, reduzindo e extinguindo o preconceito e a discriminação com os grupos minorizados, e aqui eu falo de gênero, eu falo de raça, eu falo de LGBTI+, né, de pessoas com deficiências, então cada vez o tema da diversidade e inclusão está na pauta da empresa. E da governança corporativa também, né, porque cada vez mais a empresa precisa de ter controles e cuidados com relação à questão de fraudes, né? Um zelo muito grande para a ética corporativa, para a governança corporativa, né? A anticorrupção e etc. Tá? Então, são temas extremamente fortes e pessoas e empresas, desculpem, que estiverem cada vez mais aderentes a essas práticas e essas políticas, essas sim vão ter um selo que vai conferir a elas oportunidades de negócios e de crescimentos assim realmente diferenciados. O fato é que, neste contexto atual, a gente precisa recuperar o nível pré-pandemia, né, que a gente tinha lá no final de 2019, e também reforçar muito a questão da retomada do nível de emprego. Tá? Então, o que eu fiz? Eu elenquei aqui, né, entrando especificamente no nosso tema da live, as tendências na gestão de pessoas, as tendências do RH. Óbvio que uma boa parte delas deixa de ser tendência, porque já são realizadas por grandes empresas, e outras médias e pequenas empresas já começam a olhar esses temas de forma diferenciadas. Tá? Então, eu estou falando de uma cultura voltada para pessoas, não só de fachada, mas, de fato, uma cultura voltada para as pessoas, não só no discurso, mas na prática. Né? O foco na saúde e no bem-estar. A saúde sempre foi uma área mais periférica dentro do contexto de RH, agora a saúde está na primeira fila, né? Como diz assim, está na sala de estar, né? Está na sala de visita ali, tendo uma atenção muito especial.
O aprendizado não para, que é a questão do treinamento, a diversidade e inclusão, oportunidade de carreira, liderança inspiradora. Então, eu elenquei aqui 6 itens que eu considero, dentro de todas as tendências, de tudo que está acontecendo na área de RH e no mundo corporativo das empresas, extremamente relevantes, e que, se implementados, né, com iniciativas interessantes, robustas, aderentes, elas promovem o 7º item, que seria o engajamento. Né? Então, assim, engajamento, eu falo que é conquista, né? Engajamento é aquilo que, o que nós fazemos que gera um nível de envolvimento, de aderência e de adesão e uma entrega diferenciada por parte dos nossos colaboradores, por parte das nossas equipes. Né? Então, e não é à toa que se fala tanto em engajamento nesses últimos tempos, né? Quanto mais elevado o engajamento, maior a produtividade, maior a qualidade, mais competitiva a empresa, né, se torna. Então, eu falo, engajamento é vantagem competitiva. E para você gerar engajamento, você precisa de ter uma série de práticas, né, de iniciativas de RH, né, de gestão de pessoas, não só de gestão de pessoas, né, mas de gestão do negócio, que favorecem esse nível de engajamento cada vez maior. Tá? Então, entrando aqui dentro das tendências, especificamente, quando a gente fala de uma cultura voltada para pessoas, tá? Eu estou me referindo a criar práticas que sejam aderentes a esse novo mundo, a esse novo normal. Né? Não ficar repetindo práticas tradicionais do passado que não cabem mais no contexto atual. Né? Então, a gente precisa olhar para o contexto atual, olhar para as nossas pessoas dentro das nossas empresas, olhar para o que aflige o mundo hoje, quais são as nossas dores, né? O que está, qual que é a pedra, são as pedras, a pedra do nosso sapato, o que não nos deixa dormir, e a partir dali criar soluções, criar iniciativas, né, que de fato conecte o mundo da empresa com as pessoas. Né? Não no discurso, a pessoa é o maior ativo da empresa. Não, não. Tratar isso de uma forma extremamente respeitosa, extremamente próxima. Como fazer isso? Uma das formas de fazer isso é pesquisar, é perguntar para as pessoas o que elas querem, o que elas pensam, o que as fazem feliz. Né? Antigamente, quando a gente montava um plano e uma estrutura de RH dentro de uma empresa, o RH, obviamente, buscava as maiores tendências, né? Via os fundamentos todos da literatura e da gestão de pessoas e montava ali um programa de avaliação de desempenho, um programa de estágio, um programa de talentos, um programa disso, um programa daquilo, entendeu? E implementava na empresa. E depois algumas coisas davam certo, outras não davam, outras tinham que ser interrompidas, né? A gente, às vezes, deixava de escutar as pessoas. O que as pessoas pensam? Né? O que as fazem? O que as promovem? Né? O que as fazem promotoras da nossa empresa? O que as fazem ser felizes? Né? O que as fazem sentir bem dentro da companhia? O que elas acham deste tema, daquele outro tema? As pessoas têm como contribuir. Né? A gente precisa de buscar a colaboração das pessoas internas da empresa para que a gente construa produtos, né? Soluções de recursos humanos, educacionais, iniciativas que promovam mais o bem-estar das pessoas e estejam mais aderentes com as necessidades e expectativas delas. Né? Então, à medida que a empresa estuda os fundamentos, entende o que está acontecendo no mercado, né? E as pessoas de RH, obviamente, ouvem também, né, a população interna, a gente consegue disponibilizar portfólios muito mais aderentes, né? E que eles sejam flexíveis e abertos, né, a mudar, a se ajustarem na medida em que as coisas não caminharem bem, ou que o mundo mudar, ou que chegar alguma outra coisa e nos atropelar. Então, esses portfólios, né, esses produtos e serviços, eles precisam ser mais dinâmicos, de forma que promovam o bem-estar interno e favoreçam a experiência do colaborador, né? A employee experience, que é um termo que muito se usa para falar do ciclo de vida do colaborador.
desde o momento em que ele é captado no mercado, que ele é atraído para vir trabalhar com a gente, né, ou numa empresa, até o momento que ele é recrutado, selecionado, admitido, né, e treinado, avaliado, promovido, né, dentro da companhia. Então, quer dizer, é o ciclo de vida do colaborador. A gente precisa pensar em soluções e iniciativas que favoreçam essa experiência e que seja uma experiência satisfatória, de alto nível, né, e que gere um engajamento. Falando um pouco do foco na saúde, eu já disse, né, quando me referi a isso, o contexto de pandemia colocou a saúde na primeira fila, né, na pauta ali, no primeiro tema, na agenda executiva da empresa e dos líderes, né, e aqui eu me refiro especialmente da saúde mental, da saúde psicológica, que foi o que ficou tremendamente abalado, impactado com tudo que nós vivemos. As pessoas já viviam uma pressão muito grande dentro das empresas, com estresse, com ansiedade, com depressão, com burnout, e agora, com a pandemia, isso foi potencializado, isso aumentou mais ainda. Então, esse tema precisa ser tratado dentro das organizações. Né? A empresa precisa olhar para a sua população, mapear o quanto anda a saúde interna da empresa, identificar quais são ali os grandes ofensores dessa saúde, cuidar das pessoas e cuidar do ambiente, né? Disponibilizando ações, disponibilizando benefícios, né? Seja uma ginástica laboral, seja voucher para academia, para fazer algum tipo de meditação, para participar de alguma live, para fazer, enfim, coisas que vão levar a pessoa a um patamar, né, diferenciado da sua saúde física, mental e até mesmo espiritual, né? Porque uma conexão com algo maior, algo superior, também nos traz mais sanidade, mais discernimento, mais equilíbrio emocional, né? Algumas empresas, já do ano passado para cá, até criaram dentro da sua estrutura de RH uma diretoria de saúde, relacionada à saúde mental, à saúde psicológica. Né? Não são todas as empresas que vão fazer isso, evidentemente, né? Pelo menos não neste momento. Quem sabe daqui a uns anos isso faça parte, né? De forma mais natural. Mas ter um profissional na empresa com este olhar é extremamente importante. Né? Pode ser um profissional do RH, pode ser um profissional da própria área de saúde, que tenha um olhar não só para a saúde física, mas um olhar para a saúde de uma forma holística, né? Onde sistêmica, né? Onde você, de fato, traga, né, uma conexão maior com esse ser humano e com a vida dentro daquele ambiente corporativo. Tá? Então, assim, pessoal, foco na saúde, do bem-estar, não sai da pauta tão cedo. Né? Eu acho que vai ocupar um lugar aí muito forte nesses próximos, já está ocupando e vai ocupar muito forte nesses próximos meses e nesse próximo ano. E eu espero e entendo que as pessoas vão ficar cada vez mais conscientes, tá? Do peso, da importância de cuidar desses aspectos. Consequentemente, o nível de exigência em relação às empresas, às companhias, com iniciativas dessa forma, acabam passando a ser maiores, né? Acabam sendo maiores. Quando eu falo aqui do item aprendizado não para, né? Na realidade, conhecimento não para, né? O imperativo é imperativo adquirir novas competências. Já era, porque as mudanças tecnológicas, mudanças regulatórias, mudanças competitivas, mudanças em todos os âmbitos, né? Na sociedade, de uma forma geral, impacta fortemente na vida das empresas, né? Impacta fortemente nas nossas vidas. Então, assim, isso já era um imperativo forte, agora se tornou mais ainda, né? Principalmente porque nós tivemos um processo de digitalização extremamente acelerado, né? Em função da pandemia, em função dessa remotização que tivemos de um dia para o outro, né? Então, o mundo nunca mais será o mesmo. Então, a gente precisa cada vez mais adquirir novas competências.
E o tempo de vida dessa competência, ela vai ser cada vez mais rápido, vai durar cada vez menos tempo. Então, essa reciclagem constante, ela vai ser extremamente necessária. Então, as empresas devem, sim, estruturar programas de qualificação e requalificação sempre, sempre, né? Olhando hoje, olhando amanhã, daqui 3 meses, até o fim do ano, e olhando o amanhã para o ano que vem, para os outros anos, já aportando competências dentro da empresa, seja nas suas pessoas que estão ali, que fazem uma atividade que vai deixar de existir, que vai se tornar obsoleta e que ela precisa, e que aquela pessoa ela pode ser direcionada para uma outra atividade que vai surgir, ela precisa ser requalificada, ela precisa reaprender, né, uma atividade nova, diferente, que só vai dar a ela mais repertório, mais autoestima, mais confiança, né? A gente precisa começar a conversar isso com as pessoas na empresa, para as pessoas entenderem que o contexto ele é assim, ele está assim. Tá? Incentivar os colaboradores a serem protagonistas do seu desenvolvimento. As pessoas precisam, e hoje acho que mais do que nunca, né, com acesso tão fácil, tão farto à internet, a conhecimento, a plataformas de treinamentos online, o próprio YouTube, que gera aí vídeos fabulosos e super interessantes, entendeu? Então, as pessoas já sabem disso. Infelizmente, aqui no nosso país, nós não temos a internet tão disseminada como é lá fora, né? Tão disponível quanto é lá fora, mas espero que nossa política pública, os nossos governantes trabalhem fortemente nisso, para que isso alcance a maior parte das pessoas, porque hoje o aprendizado ele não ocorre só no aprendizado formal da escola, do colégio, né? No ensino fundamental, na graduação, na pós-graduação, na especialização. Hoje o aprendizado ele ocorre de forma informal. A gente aprende com colegas, a gente aprende com a experiência, a gente aprende assistindo filme, lendo um livro. Já aprendia antes, só que a gente não percebia o valor intrínseco do aprendizado que estava numa ação como essa. Né? A gente não apreendia isso, e hoje, cada vez mais, isso é valorizado pelas companhias e deve ser valorizado pelas pessoas. Inclusive, não sei se vocês já ouviram falar do modelo 70-20-10, né, que preza exatamente isso, através de uma pesquisa já feita há muitos anos atrás, que 70% do nosso aprendizado, a fonte dele é com a nossa experiência, é com o dia a dia do nosso trabalho, é com contato com os colegas. São com iniciativas informais, entendeu? 20% é com coaching, com mentoring, com participação em um projeto, com um job rotation. 10% só que fica com as atividades formais de sala de aula, seja sala de aula presencial, seja sala de aula online, digamos assim, entendeu? Ou seja, treinamentos formais de educação formal. Então, a gente precisa incentivar isso cada vez mais. E o próprio colaborador, ele pode, diante de um percurso de carreira que ele gostaria de ter, identificar quais são os seus gaps, identificar onde ele precisa se esforçar em termos de estudo e de conhecimento para conhecer mais coisas, para aprender mais coisa. E ele mesmo pode começar a fazer uma curadoria de conhecimento, porque a internet está lotada de informações, né? Lotada de conhecimento. Se você olha, você entra, você fica perdido. Você vai abrindo link, hiperlink, e você se perde. Então, você faz uma curadoria. Não, eu preciso aprender este conhecimento, aquele conhecimento, vou pesquisar aqui, vou pesquisar ali. Existem formas de fazer isso, né? E hoje a gente fala muito fortemente desse aprendizado ao longo da vida, né? Lifelong learning, né? Que é um termo que tem sido muito usado. Tem um consultor amigo super famoso e com uma reputação altíssima nessa área de aprendizado, que escreveu um livro recentemente, agora, foi lançado agora sobre isso, eu não li ainda, mas conheço bastante, assim, conheço um pouco, né,
das premissas e do que ele acredita, mas é isso, né? A educação ela é permanente, a educação ao longo da vida. Não existe mais isso de você formou, eu formei psicóloga e não preciso mais estudar. Não existe isso, né? O estudo ele acontece todo dia, toda hora, em todo momento, né? em todas as oportunidades de contato, de interações que a gente tem, a gente está aprendendo. E é isso que a gente precisa valorizar, né? e instituir como fonte de aprendizado, tá? Para além do treinamento formal. A diversidade e inclusão, já falei um pouco disso quando eu falei lá do ESG, né? Então, esse é um tema que já está na pauta, né, dos países e das empresas, e a gente precisa mergulhar, pesquisar, né, aprofundar nesse tema para a gente tornar a nossa sociedade cada vez mais diversa e cada vez mais inclusiva, né, com os grupos minorizados, como eu já disse aqui para vocês. Então, o primeiro ponto é um diagnóstico do contexto interno. Como estão as nossas empresas? Quem são as pessoas que trabalham com a gente? Né? Quantos homens, quantas mulheres em cargo de liderança, quantas mulheres em posições estratégicas dentro da empresa, quantos homens negros temos dentro da empresa, quantos homens brancos nós temos dentro da empresa, né? Quantas pessoas com deficiências temos dentro da empresa, como que está a situação, né, de pessoas que de gay, do homem gay, da mulher lésbica, da mulher ou do homem bi, o que seja, tá? Dentro deste contexto, a empresa precisa olhar para isso de uma forma diferenciada, de uma forma mais aprofundada e reduzir o nível de preconceito e reduzir o nível de discriminação que existe com essas populações. Cada vez mais a diversidade e a inclusão faz parte também do tema, pessoal. E isso muito importante, porque é através da diversidade que a gente gera inovações de formas mais efetivas. Imagine vocês, populações totalmente diferentes, com histórias diferentes, com experiências diferentes, pessoas super diferentes, né, que se juntam, né, para resolver um problema, ou para criar um produto, ou para refazer um processo, ou para avaliar um diagnóstico de um problema, né, uma causa raiz de um problema dentro de uma companhia. Né? Imagine vocês o que pode sair disso. Né? O nível de inovação, de criatividade, de pontos de vista diferentes, de experiências diferentes, pode gerar. Então, é muito importante que as empresas comecem a olhar para esse tema com bastante carinho, né? Isso já tem sido bastante discutido, bastante falado, seja na mídia, seja nas empresas, e a gente precisa olhar com isso de uma forma extremamente respeitosa e cuidadosa, né? E disseminar isso através da comunicação interna da empresa, se não tem uma área, deve ter um espaço, né? Interagir com o ecossistema de diversidade e inclusão que existe nas cidades, que existe no país, tem o Pacto Global, tem redes de pessoas envolvidas nisso, existem grupos de benchmark que fomenta esse tipo de ação, tá? E, obviamente, criar os seus próprios projetos para os pilares, né, de gênero, de gerações, de raça, de LGBTI, de pessoas com deficiência. Né? Criar os pilares, criar iniciativas, sensibilizar fortemente as lideranças para esse, né? para esse tema, digamos assim, né? Sensibilizar bastante as lideranças, estabelecer objetivos e monitorar. Então, algumas empresas estão com os objetivos de ampliar o número de mulheres nos cargos de liderança, estão com objetivos de ampliar o número de pessoas negras nos cargos de liderança ou dentro da empresa, e assim sucessivamente. E monitorar isso, criar alguns indicadores, criar algumas formas de garantir que isso aconteça muito rapidamente. Aí sim a gente começa a contribuir de forma efetiva para uma sociedade mais justa, mais respeitosa, mais igualitária, e eu não tenho a menor dúvida que o patamar de desenvolvimento, né, nosso como sociedade, influenciado por essa dinâmica dentro das empresas, vai ser muito grande. Tá? Aí eu entro aqui
duas últimas, né, na oportunidade de carreira e liderança inspiradora, né, oportunidade de carreira, né, várias e várias pesquisas nos dizem, né, sempre, o que motiva um colaborador a trabalhar numa empresa, o que te faz escolher a empresa A e não a empresa B, oportunidade de crescimento, oportunidade de carreira. Então, as pessoas querem chegar e querem se mover lá dentro, elas não querem ficar estacionadas, paradas, né, igual antigamente, né, os nossos pais, talvez, nem os meus pais, apesar de já velhos, eles acho que vinham de uma cultura ou de uma educação que inspirava eles a um crescimento, entendeu? Mas eles querem se movimentar dentro da empresa, eles não querem morrer, ficar ali numa mesma função, eles querem mudar de funções, eles querem adquirir mais responsabilidade, mais complexidade de tarefas, mudar de áreas, né? Eles querem aprender coisas novas. Então, a empresa deve oferecer oportunidade de crescimento, deve oferecer, através dos seus gestores, feedback constante. O feedback constante, ele é um presente, né? Você dizer para a pessoa como ela está indo, qual é a expectativa em relação ao trabalho dela, o que ela está fazendo de legal, reconhecer as entregas diferenciadas dela e, por um outro lado, você também dizer para ela os pontos que ela precisa de melhorar, as oportunidades que ela tem, né, de melhoria, de crescimento, os desafios que ela tem para ela entregar melhor o que ela está entregando. Então, essas coisas precisam, né, ser feitas, né, de uma forma adequada, né, de uma forma respeitosa, seguindo algumas regrinhas e algumas técnicas, né, para isso tem treinamentos específicos, né, para ajudar as pessoas a terem uma técnica legal de dar feedback, existem premissas psicológicas e motivacionais envolvidas aí, mas é algo muito simples, muito fácil, e uma vez adquirido, aquilo entra, né, no dia a dia e que gera uma onda muito positiva dentro das companhias, dentro das empresas, dentro dos ambientes, né, de equipes. Uma outra forma de dar oportunidade de carreira é participar em projetos, né? A pessoa ter oportunidade de ser líder de um projeto ou de participar mesmo ali como participante da construção de alguma coisa, seja um produto novo, um serviço novo, uma revisão de um processo, uma revisão de um procedimento, né, alguma coisa específica da área que ela atua, às vezes até de outras áreas, é muito importante a gente fazer isso, né? Participar de projetos das outras áreas, porque ela vai ter que estudar, vai ter que mergulhar, vai ter que ouvir a opinião de outras pessoas, vai ter que interagir com pessoas, né? E não tem forma melhor da gente se desenvolver, da gente crescer, do que na interação humana, né? Na interação humana, no enfrentamento positivo, né, das opiniões diferentes, das experiências diferentes, dos conhecimentos diferentes, né, que vão agregando e somando valor à nossa experiência. Job Rotation também é uma iniciativa extremamente recomendada como oportunidade de crescimento, porque, né, a pessoa vai fazer atividade de uma outra área, vai ficar lá 6 meses, vai ficar lá 3 meses, às vezes vai até para um outro país, né? Mas vai fazer uma outra atividade para ele, inclusive, reconhecer, né, aquela interface que ele tem naquela outra área, como que aquilo é feito e aquilo pode agregar valor à função dele, uma hora ele pode estar indo para outra área. Aqui sempre tem um porém, né? Porque, mas se ele for para lá, vai ficar 6 meses na outra área, quem vai fazer a atividade dele? Óbvio que tudo isso que eu estou dizendo, pessoal, são coisas que precisam ser pensadas, são coisas que precisam ser analisadas, né? E ver a melhor forma de se fazer para garantir, né, a continuidade dos trabalhos, né? Óbvio que a gente quer possibilitar a oportunidade de carreira e de crescimento para a pessoa, mas também a gente tem que garantir a entrega que precisa ser feita das atividades que estão em pista. Então, mas precisa se analisar, precisa pesquisar, precisa estudar o assunto, estudar a disciplina e ver quais são as soluções para que aquilo possa ser viável e eficaz dentro da empresa. O mentoring também, né? O mentoring, você ter pessoas experientes, sêniores dentro da empresa, que vão ajudar outras pessoas que são mais jovens, com menos experiências, que precisam, né, conhecer
algumas coisas que já foram vividas, algumas coisas que deram certo, que necessariamente não quer dizer que vai dar certo, né? Mas ter essa troca com pessoas mais sêniores dentro da empresa, de maior experiência, é muito oportuno, é muito necessário. E, além disso, muitas empresas já estão fazendo mentoring reverso, que é uma pessoa mais sênior, com mais experiência, aprendendo com um nativo digital, né? Então, uma das questões da diversidade e inclusão é o tema das gerações. As pessoas vão viver mais, e vão viver mais com mais saúde, apesar da pandemia, vão viver mais com mais saúde, porque a medicina cada vez mais, né, evolui em termos de tecnologia que nos mantém vivos e saudáveis. A própria opção de vida, né, nós estamos muito mais conscientes, fazendo escolha muito mais saudáveis e assertiva para a nossa vida. Então, assim, nós vamos viver mais tempo, né, e vamos viver mais tempo trabalhando. Então, vai ter um convívio de gerações muito forte dentro das empresas. A população do Brasil está envelhecendo, está nascendo menos pessoas. Então, vai ter uma população mais sênior, né, com uma população mais jovem, né, que precisa também, essa pessoa mais sênior, aprender com os nativos digital, né? Então, tem uma galera nova que está entrando nas empresas agora, que já nasceram no mundo celular, já nasceram no mundo da internet, têm a maior facilidade, né, com os apps, com os jogos, com as soluções digitais, e essas pessoas podem muito bem ajudar, orientar uma pessoa mais velha que precisa evoluir, precisa aprender, talvez não vai ter a mesma familiaridade, a mesma habilidade, mas de acordo com o que ela for fazer, aquilo já vai ajudar, tá? Então, aqui é um pouco algumas pistas, né, do que pode promover a carreira. E, por um outro lado, a gente está falando também aí, eu coloquei como lá o penúltimo item, a liderança inspiradora, né? Então, toda e qualquer empresa, toda a área de RH gostaria que seus líderes, né, fossem líderes inspiradores. E eu digo que, para a gente ter líderes inspiradores dentro das empresas, as empresas precisam ser empresas que inspiram também, né? Inspiram confiança, né? Inspiram respeito, inspiram as pessoas a quererem trabalhar lá, né? Então, assim, o líder inspirador, para mim, efetivamente, é um líder que conhece o seu time, que exerce empatia com o seu time, e é o que eu coloquei aqui. É um líder que está presente, que está próximo sempre, que promove a colaboração, que estimula o seu time a trabalhar junto, pratica o feedback, que eu já disse anteriormente, sempre, a qualquer hora, a qualquer momento, não é uma vez por ano, durante o ciclo de gestão de desempenho. Não, ele sempre está conversando com as suas pessoas. Ele sempre está ouvindo como que as pessoas estão percebendo o trabalho, a atuação, o que a pessoa pode fazer de melhor ali, né? Ele sempre está alinhando as pessoas sobre o contexto do que está acontecendo na empresa. E escutar e valorizar as pessoas. E um item que eu pulei, mas para falar no final, que é respeitar o equilíbrio entre o on e o off. Cada vez mais o on e o off se mistura, né? A vida online, a vida... E aqui eu estou dizendo do on e do off, eu estou ligada, estou trabalhando, estou aqui. Depois eu me desligo do trabalho, eu estou em off, porque eu estou com a minha família, eu estou com meus amigos, eu estou no meu lazer. Então, o gestor precisa cada vez mais respeitar o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida no trabalho. E as empresas estão também cada vez mais focando nisso, porque isso gera o equilíbrio mental, isso gera saúde mental, isso gera respeito, né? Isso faz com que a pessoa divida o seu tempo entre coisas que vão uma potencializar a outra. Ele volta para o trabalho muito mais revigorado, muito mais reequilibrado, e vice-versa, né? Do trabalho para casa também muito mais em paz consigo mesmo, né? E consegue ter um convívio mais harmonioso em ambos os lados, né? Então, é um desafio, mas é algo que eu vejo perfeitamente factível, né? E que vai nos pedir aí uma atenção especial nesses próximos tempos, né? É difícil, porque as agendas estão bastante complexas, né? Mas a gente tem que entender que, em alguns momentos da vida, talvez a gente tenha que
gastar um combustível adicional, né? E eu falo combustível adicional, estou falando de uma dedicação maior, né, em alguns momentos, do que em outros. Então, a gente precisa compreender também o contexto no qual a gente está vivendo. Então, eu sempre digo, quando que o avião gasta mais combustível? É no voo cruzeiro ou é na decolagem? Óbvio que é na decolagem, quando ele está para né, entrar, quando ele está para sair, quando ele está para... Ah, esqueci aqui, mas voar, né? Quando ele está para começar, ali ele gasta mais combustível. Então, às vezes, tem determinadas situações em que precisa se gastar mais combustível para depois ter um voo cruzeiro, né? Ter uma relação mais equilibrada de dedicação de tempo para essas ambas as coisas, né? E, às vezes, as pessoas mais jovens, elas acabam tendo essa disponibilidade de canalizar mais a energia, né? Enfim, como eu disse, né, os 6 itens anteriores geram o engajamento. Então, assim, já quase concluindo a minha apresentação, engajar, né, é a palavra-chave da vez, já vem se falando isso há algum tempo, né? Engajamento para mim é conquista, como eu disse para vocês, é conquista na medida em que vocês colocam esses blocos todos na rua, né? Não necessariamente tudo ao mesmo tempo aqui e agora, mas que algumas iniciativas comecem a acontecer, umas antes do que a outra, mas que elas comecem e que as pessoas começam a perceber que existe, de fato, né, ações concretas acontecendo nesses âmbitos que eu trouxe para vocês, né? Então, isso aumenta a conexão das pessoas com a empresa, né? Aumenta a sinergia entre os propósitos da empresa, né? Promove, óbvio, o ambiente corporativo. Esses 7 itens que eu coloquei aqui são itens que eu pensei, do que eu já falei, tá? Identificar o que move as pessoas e o que as motiva, né? É muito, muito importante. Garantir um tratamento justo e respeitoso, né? Incentivar o aprendizado contínuo, a mesma coisa lá, aprendizado não para, propiciar a liderança inspiradora, o ambiente corporativo e ter uma escuta ativa e atenta, né? De fato, escutar. Então, para mim, isso é fundamental para gerar esse engajamento, que vai gerar maior dedicação, maior envolvimento das pessoas e, consequentemente, maior competitividade da empresa. No varejo presencial, né? Eu sei que o Garrido vai me perguntar, né, Garrido? Então, já estou antecipando aí uma pergunta do Garrido, né? Do Garrido, do varejo presencial. O desafio mesmo é a conexão humana genuína cada vez mais forte entre todos. Adotar o conceito da experiência do colaborador, sempre, do início ao fim, desde quando ele chega na empresa, antes mesmo dele chegar na empresa, né? Desde a busca do candidato no mercado até a efetiva escolha dele, da contratação ao onboarding, que é a integração, a ambientação, da capacitação básica nos temas mais triviais ali, mais indispensáveis no primeiro momento, a temas mais avançados e estratégicos, do acompanhamento, da avaliação com trocas contínuas de feedback e orientação, saber o rumo das coisas, saber a meta, saber o objetivo, acompanhar, avaliar, estar junto, mão no pulso, né? A mão no pulso, a pesquisa, sempre pesquisar, sempre saber o que está acontecendo e botar a mão no pulso do colaborador para saber como é que estão as coisas, né? A gente precisa conversar com as nossas pessoas e identificar. E, obviamente, reconhecimento, valorização, perspectivas efetivas de carreira. E dentro do contexto de RH, pessoal, normalmente a gente faz balanço social dos programas que são implementados, dos resultados do programa, da aplicabilidade do programa, dos indicadores, entendeu? E é importante compartilhar isso com as pessoas, né? Um book de indicadores, com a quantas anda o turnover, a quantas anda o absenteísmo, o próprio engajamento, a participação em treinamentos, né? Aí existe uma infinidade de coisas que podem ser feitas. Que é isso que eu teria para dizer para vocês. Sei que eu já passei aqui alguns minutinhos, foi muito bom estar aqui. Muito obrigada a todos. Mais uma vez, obrigada, Garrido. Mais informações no nosso site, pvkonline.com.br, através do nosso contato comercial com a Verônica Mello, no 021 98082 8999, ou através do e-mail contato@
pvkonline.com.br. Obrigado,